Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Suzana da Costa, e ela perguntou: Satanás ou Adão e Eva, quem esteve primeiro aqui na Terra? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso fortalece a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube e a gente consegue levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela, para que possamos estar orando pelos nossos irmãos. Então vamos lá, a pergunta da irmã Suzana da Costa. Satanás ou Adão e Eva estavam primeiro aqui na Terra? Eu vou ler alguns textos do Espírito de Profecia para a gente conseguir raciocinar a respeito disso. Patriarcas e Profetas, capítulo 3. Não mais se achando livre para instigar a rebelião no céu, encontrou a inimizade de Satanás contra Deus um novo campo. Ao tramar a ruína do gênero humano, na felicidade e paz do santo casal do Éden, contemplou um quadro de ventura para ele estava sempre perdida. Ou seja, Satanás tinha caído do céu e ao cair, ele olha para o santo casal ali no Éden, para Adão e Eva, e ele fica com inveja porque eles gozam de paz, de alegria, de felicidade, algo que ele jamais poderia ter, que ele havia perdido por causa da rebelião que ele cometeu. História da Redenção, capítulo 3. Quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, tinham para sua felicidade tudo o que pudessem desejar, mas Deus determinou em seu plano onisciente testar sua lealdade antes que eles pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. Teriam seu favor, ele conversaria com eles e eles com ele. Contudo, ele não colocou o mal fora do seu alcance. Satanás foi permitido tentá-los. Se resistissem às tentações, haveriam de estar no perpétuo favor de Deus e dos anjos celestiais. Ou seja, quando Adão e Eva foram colocados aqui, eles tinham a árvore do conhecimento ali do bem e do mal, que eles poderiam ser tentados através dela. Então a gente vai começando a traçar um quadro aqui, né? Satanás, ele tinha inveja de Adão e Eva por causa que eles tinham tudo aquilo que ele havia perdido por escolha própria, por causa da rebelião dele. Então, ele decidiu destruir eles, decidiu levá-los ao pecado, à rebelião também. Deus, quando os colocou no jardim, não os colocou livres do mal, até que eles fossem testados para que eles pudessem sim ter o favor eterno e ser colocados livres das tentações de Satanás. Esse último texto foi a História da Redenção, capítulo 3. Não sei se eu comentei, se eu falei no vídeo, mas vamos lá. Novamente, nós vamos agora voltar para Patriarcas e Profetas, capítulo 3. Os anjos os advertiram a que estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes a Deus, um maligno não lhes poderia fazer mal, pois sendo necessário todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio. Se com firmeza repelissem suas primeiras insinuações, estariam tão livres de perigo como os mensageiros celestiais. Se porém cedessem uma vez a tentação, sua natureza se tornaria tão depravada que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Ou seja, a partir da queda o homem não teria poder em si, apenas poder em Deus para resistir a Satanás. E os anjos advertiam eles quanto ao perigo. Vamos voltar novamente à História da Redenção, capítulo 3. Satanás treme ao contemplar sua obra. Estava ele sozinho meditando sobre o passado, presente e futuro de seus planos. Só um comentário aqui. Ao contemplar sua obra após a expulsão do céu, ou seja, ele havia sido expulso do céu e aí ele teme, ele fica apavorado de ver aquilo que estava acontecendo. Por que isso? Quando eles saíram do céu, Satanás e os seus anjos, os anjos que o seguiram, eles foram tirados da presença da glória de Deus. E isso está na História da Redenção, capítulo 3, que eu não coloquei aqui. E quando eles são retirados,
Satanás, ao ver os anjos em discussão entre eles, brigando, não mais aquela alegria e felicidade que havia no céu, ele teme por isso. Então vamos lá, continuando. Sua poderosa estrutura vacila como uma tempestade. Um anjo do céu está passando, ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo, e isto lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Ou seja, Satanás, depois de tudo aquilo que ele fez, ele fala assim, eu me arrependi, quero voltar ao posto que eu era antes, um dos mais elevados anjos, ou o mais elevado anjo. E quero retomar isso e vou ser obediente a partir de agora. Continua o texto. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe com pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele, ou seja, não havia arrependimento nenhum. Ele só estava querendo voltar lá para ganhar mais tempo e pensar melhor em como estruturar melhor essa rebelião. Não era possível que seu amor... Ele não se arrependeu de sua rebelião, porque visse a bondade de Deus, da qual havia abusado. Não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda, que o levassem a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei, por ele desprezada. A desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o apogentou e o desapontamento que sentiu em não ver realizadas suas esperanças foram a causa de sua dor. Ou seja, tudo aquilo que ele imaginava que ia acontecer com a rebelião dele, não aconteceu. Então isso causou dor a ele e é isso que ele estava, vamos dizer assim, desapontado. Ser comandante fora do céu era vastamente diferente de ser assim honrado no céu. A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar. Desejava recuperá-los. Seus seguidores foram procurá-lo e ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Se pudesse de alguma maneira induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudesse ser perdoados, e então ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Se isto falhasse, podiam unir-se Adão e Eva, pois se esses viessem a transgredir a lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus, como eles próprios estavam. Sua transgressão os colocaria também num estado de rebelião, e eles podiam unir-se a Adão e Eva, tomar posse do Éden e conservá-lo como seu lar. E se pudessem ter acesso à árvore da vida no meio do jardim, sua força seria, pensavam, igual a dos santos anjos. E nem mesmo o próprio Deus poderia expulsá-los. Ou seja, Satanás aqui tinha um plano para colocar Adão e Eva em rebelião, se juntar a eles com essa rebelião, tomar posse do Éden, ter acesso à árvore da vida, comer dela para ser tão forte quanto os anjos celestiais, para que eles pudessem tomar ali como a nova casa deles. Então, uma coisa que a gente consegue deduzir nesses textos é que a queda de Satanás foi antes da criação de Adão e Eva. Não necessariamente ele estava na terra, mas ele estava a vagar pelo mundo, pelo universo, fora das mansões celestiais, fora do lar celeste. Ele estava pelo universo, não necessariamente na terra, mas ele observava tudo o que acontecia no universo. Tanto é que a gente também vê que ele foi tentar outros mundos e apenas Adão e Eva caíram. Muito provavelmente nessa época que Deus criou Adão e Eva, ele já havia tentado os outros mundos e não havia obtido sucesso, porque ele só fala da tentação ao casal Adão e Eva, ou seja, que haviam sido criados posteriormente. Deus vinha sempre com Adão e Eva conversar com eles pessoalmente,
advertir eles, lembrar para eles. Os anjos também estavam com eles, falando, cuidado com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí um ponto que na Bíblia, na palavra, que nos leva a crer nisso. Gênesis 3, verso 3 e 4. Vamos ler do verso 2, que é para 2 ao 4. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, uma clara afronta à palavra de Deus. Não teve uma hesitação, foi direto. Foi, vamos dizer assim, dá até para perceber aqui até um pouco de raiva da serpente, né? Certamente não morrereis. Satanás aqui ele já estava tomado, já estava completamente endurecido no seu coração pelas atitudes que ele fizera. Eu não posso afirmar que Satanás estava na terra antes da criação de Adão e Eva, mas certamente ele já havia caído antes da criação. O pecado originado no céu veio antes da criação de Adão e Eva. E ali, quando Adão e Eva estavam aqui, aí ele veio os tentar aqui. Não necessariamente ele estava aqui na terra. Quando nós vamos lá em Apocalipse, que vê que o grande dragão foi precipitado na terra, há algumas interpretações ali. Pode ser antes de Adão e Eva, ele ser precipitado na terra, ou pode ser após a cruz. Então tem duas leituras. Como a gente não quer ficar discutindo essas duas leituras, a gente vai direto àquilo que a gente tem bem claro. Satanás caiu antes da criação de Adão e Eva e veio os tentar depois que eles já estavam aqui. Não necessariamente ele estava aqui na terra assistindo Deus criando todas as coisas, mas ele estava observando, nem que seja de longe, né? Bom, espero ter respondido a pergunta da irmã Suzana. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Os pedidos de oração também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, agora que puder, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, é importante para nós sabermos como tudo começou, porque através da história, através do passado, podemos entender e compreender como as coisas podem se repetir no futuro, Senhor. Pai querido, aprendemos hoje que em nós mesmos nós não temos forças para vencer o adversário, Senhor. Por favor, venha em nosso auxílio, que os Teus santos anjos estejam ao nosso lado e que possamos, Senhor, em todas as situações, todas as tentações, sempre olharmos para Ti, para que possamos vencer, não por nossas forças, não por nossos méritos, mas pelo Teu poder, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.